Ó, pessoal, então, ó, uma viagem histórica, física pela óptica. Um pouco de história sobre as lentes. Em nossas primeiras aulas, comentamos brevemente sobre a evolução do uso das lentes através da história. Não se sabe exatamente quando as lentes surgiram, mas há índices de seu uso nas civilizações chinesas. A descoberta e o uso das lentes possibilitam à humanidade olhar além, seja para descobrir o mundo microscópico, seja para olhar para o resto do universo. O desenvolvimento da óptica geométrica possibilitou criar instrumentos cada vez mais precisos e com capacidades de produzir imagens melhores. Vamos juntos fazer uma viagem pelo tempo e entender de que maneira o emprego das lentes nos trouxe até aqui. Ó, a foto aqui, ó. Silêncio, por favor. Ó, um pouco de história das lentes. Lente de Nimrud. Aqui é a lente mais antiga, tá? Quando surgiu o vidro. Um pouco de história das lentes. Confúcio. Esse aqui é da foto. Marco Polo. Vocês acreditam que na época de Marco Polo já existia as lentes? Sabia. É porque ele era navegador, né? Pedro de leitura. Pedra de leitura, desculpa, é isso mesmo? Pedra de leitura. É o nome dele. Nossa. E o Galileu Galilei, que é um dos mais famosos cientistas, né? Desbravadores, né? Historiadores, né? Ilustração de pulga. Primeiro registro fotográfico. Essas aqui foram as ilustrações, né, que foram criadas com as primeiras lentes. Fotografia da lente Nimrud. Não sabemos quando a primeira lente foi construída pela humanidade. No entanto, talvez o objeto mais antigo que tenha essa finalidade seja a lente de Nimrud, descoberta em 1849 pelo arqueólogo John Layard, no atual território do Iraque. Acredita-se que tenha sido produzida no século 7 a.C. Estátua em homenagem ao pensador chinês Confúcio. Ó, a barba dele era bonitona, hein? Vou deixar a minha igual a dele. Confúcio. Existem relatos de Confúcio, o grande pensador chinês, de que um sapateiro teve sua visão aliviada graças ao uso de um cristal polido, possivelmente uma lente. Esses relatos são datados de 500 anos antes de Cristo. Marco Polo. Há boas razões para realmente se acreditar que a lente seja uma invenção chinesa, pois o explorador Marco Polo relatou em seus diários o uso de adereços nos olhos por parte dos chineses. Tais adereços permitiu enxergar melhor e mais nitidamente. Marco Polo viveu no século 8 depois de Cristo. Pedra de leitura. Durante a Idade Média, as chamadas pedras de leitura ajudavam a tornar mais nítida a leitura de livros. Essas pedras de leitura eram feitas geralmente de quartzos lapidados e polidos. Acredita-se que o uso dessas pedras se popularizou com a invenção da imprensa e surgimento dos jornais. Ó, alguém quer explicar aqui pra mim ou quer conversar lá fora?
Ó, pode conversar lá fora, tranquilo. Só deixa eu explicar aqui, depois eles continuam a conversa. Galileu Galilei, a partir de um instrumento descoberto na Holanda, na época do Renascimento do século XVI, Galileu Galilei fez observações nas crateras da Lua e nos demais planetas no Sistema Solar através de uma luneta. Ele descobriu que Vênus possui faces assim como a Lua e elaborou um mapa celeste, cujas observações fortaleceram a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, de 1473 a 1543. Esse foi Galileu Galilei. Ilustração de pulga. Mais tarde, o holandês Zacharias Janssen desenvolveu um aparato utilizando a associação de uma objetiva e ocular capaz de ampliar objetos pequenos. Em 1667, na Inglaterra, Robert Hooke aperfeiçoa o microscópio e observa cortes de cortiça, identificando estruturas que chamou de células, do latim celulae, que significa pequenos compartimentos. Na verdade, ele observou as paredes celulares remanescentes de células vegetais mortas. Ele também observou insetos através do microscópio. Gente, não, senta aí. Depois que acabar a explicação, você vai. Ó, primeira fotografia. Existem registros do século V a.C. sobre o uso de uma câmera escura para projetar imagens em um anteparo no Renascimento. As lentes foram incorporadas às câmeras escuras para auxiliar artistas. Em uma série de experimentos, Johann Heinrich Schulze, de 1687 a 1744, demonstrou que sais de prata sofriam reações químicas quando entravam em contato com a luz. Em 1826, Joseph Niepce registrou a primeira fotografia permanecente em 1839. A primeira câmera fotográfica foi criada por Louis Jacques Mandel Daguerre. Olha, aqui está os instrumentos ópticos. Por favor, silêncio, gente. Silêncio, por favor. Silêncio. Quem quiser conversar, pode conversar lá fora. Eu deixo, autorizo. Silêncio. Silêncio, por favor. Ó, senta aqui na frente. Senta aqui na frente. Instrumentos ópticos. Após essa viagem pela história das lentes, vamos estudar nesta e nas próximas aulas alguns instrumentos ópticos. Esses instrumentos se classificam de acordo com sua capacidade de produzir as imagens. Definimos as seguintes classificações: 1. Instrumentos de projeção, projetor, máquina fotográfica e o olho humano. 2. Instrumentos de observação, binóculo, microscópio, telescópio e óculos. Esses instrumentos são do tipo de refletores, funcionam a partir do uso de espelhos, ou do tipo refratores, que funcionam a partir do uso de lentes. Ó, mais um exemplo aqui, ó, da máquina fotográfica, que vocês gostam tanto. O celular tem máquina fotográfica embutida, tá? Ó, não, depois que acabar a explicação você vai. Ó, máquina fotográfica. Hoje em dia, tiramos fotos à vontade e filmamos qualquer reação através de nossos celulares. A familiaridade em ter dispositivo na palma da mão é impressionante.
nem parece que há alguns anos era necessário dispor de um equipamento próprio para essa finalidade. As máquinas fotográficas, dizemos que as máquinas fotográficas são instrumentos de projeção, pois irão captar a luz e projetá-la em um anteparo.